resolver aqui uma questão de estatística. Se refere à distribuição de frequência, a parte inicial da estatística. Bom, que diz o seguinte: os dados a seguir representam a quantidade de nascimentos em certa cidade nos últimos 30 dias. Então, aqui tem uma amostra de 30 dias coletada de um certo local fictício aí, onde foram registradas essas quantidades de nascimento em dias contados 30 dias. É para fazer uma distribuição de frequência com intervalos de classe. A distribuição de frequência com intervalo de classe, ela pode ou não precisar do Hall para ser feita, tá? Na verdade, não precisa do Hall, mas eu vou colocar em Hall porque, assim, como eu falo para os alunos, quando a gente coloca em Hall, não erra nunca, tá? Como é uma amostra pequena, então eu vou colocar em Hall. O que é Hall? Hall é a organização disso aqui em ordem crescente ou decrescente, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o menor e vou colocando os outros na sequência e assim por diante até completar os 30. Então aqui o menor deles é o 5, depois vem o 6, depois vem o 7, e nós temos mais um 7 aqui. E assim por diante, tá? Eu vou dar um pause e vou voltar com o Hall pronto, tá? Bom, então temos aqui o Hall, tá? Os elementos organizados em ordem crescente. Agora, a segunda etapa, para poder construir a tabela de distribuição de frequência, nós vamos calcular a amplitude. O que é amplitude? Amplitude total. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, aqui, ó, o maior é 45 e o menor é 5. Então, a amplitude vai ser 45 menos 5, que vai me dar uma amplitude de 40, certo? Então, é a diferença entre o maior e o menor. No segundo passo agora, eu vou verificar em quantas classes, o terceiro passo, eu vou verificar em quantas classes eu vou fazer essa distribuição de frequências. Então, aqui eu vou calcular a quantidade de classes. A quantidade de classes pode ser calculada de várias maneiras. Aqui a gente vai utilizar a fórmula de Sturges. I igual a 1 mais 3,3 vezes log de n. Se a sua calculadora não calcula log, como é o caso da financeira, então você vai usar ln. Então, na calculadora financeira, você vai usar 1 mais 3,3 vezes ln de n sobre ln de 10. Você faz a conversão da base 10 para a base E, tá? Porque a calculadora só vai ter a base E. Onde o n é o quê? N é a quantidade de elementos na amostra, tá? N é a quantidade de elementos. Nesse caso aqui, como foram 30 dias, certo? Nos últimos 30 dias, são 30 amostras nesse aqui, então nosso N vai ser 30. Então, a quantidade de classes é I igual a 1 mais 3,3 vezes ln de 30 divididos por ln de 10. Precisa do parênteses. Vou fazer aqui na HP. Como eu disse, não precisa necessariamente ser na HP. Se for na científica, é melhor ainda que faz o log direto, tá? Mas vamos fazer aqui na HP, ó. 1 mais 3,3, ln de 30 e ln de 10. Então, eu vou começar calculando o ln de 30. Então, eu vou colocar aqui 30, ln, é esse valor aqui, 3,4. Agora, eu vou calcular o ln de 10, é esse valor aqui, 2,3. Agora, eu divido um pelo outro, porque, na verdade, é ln de 30 divididos por ln de 10. Dividi. Agora, eu vou multiplicar por 3,3 e somar 1. Deu 5,87. 5,87. Então, I, quantidade de classes, é 5,87, o que significa que nós faremos 6 classes, certo? Então, são 6 classes. Próximo passo, nós vamos calcular o quê? A amplitude de cada classe. Amplitude de cada classe. Então, vai ser amplitude de cada classe. Amplitude de cada classe é conhecida como H, e é o quê? É o quociente
entre a amplitude total e a quantidade de classes, tá? Então, eu tenho 40 de amplitude, vou dividir em 6 classes. 40 divididos por 6 vai dar 40 dividido por 6 vai dar 6,66. 6,66, ou seja, nós vamos fazer cada classe com uma amplitude de 7, tá? Sempre arredonda para cima, tá? Serão 6 classes com uma amplitude de 7 em cada classe. Então, vamos começar a fazer aqui, ó. Quantidade de classes serão 6 classes e 7 de amplitude em cada classe. Bom, o menor valor observado aqui é 5, tá? Então, a gente vai começar aqui as classes, começando com 5, tá? E a gente vai colocar 7 unidades em cada classe. Então, vai de 5 até 12, ok? São 7 em cada. A próxima classe vai de 12, coloca mais 7, até 19. A próxima classe vai de 19 até 26, e assim por diante. Então, aqui, ó, eu dei uma arrumada. O intervalo vai de 5 a 12, 12 a 19. Aqui, cada amplitude vai ser de 7 em 7, conforme nós calculamos anteriormente que a amplitude era 7. E o total são 6 classes. Veja que o primeiro valor é 5, que é o menor valor aqui do rol. O menor valor do rol aqui é 5, tá? E o maior valor aqui é 47. O maior valor do rol é 45. Então, você tem que ter o cuidado de, quando você terminar de colocar todas as classes, você ter onde colocar todos os valores aqui do rol, certo? Então, vamos lá. Aqui na primeira classe, a gente vai colocar, então, a frequência. Quantas respostas nós tivemos neste intervalo de 5 a 12? Então, quantos dias ocorreram entre 5 e 12 nascimentos? Aqui, ó. Teve 5 aqui, 6, 7 e 7. Então, esses 4 valores entram nessa classe, que vai de 5 a 12. Então, a frequência aqui vai ser 4. De 12 a 19. Então, aqui, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 19, ele não vai entrar nessa classe. Repare que o 19, ele acontece aqui e aqui. Esse símbolo aqui de traço inclui esse lado e não inclui esse lado do intervalo. Então, aqui, na verdade, vai de 12 a 18, tá? O 19 vai entrar aqui embaixo, onde está o traço inclusivo. Então, aqui inclui o 19 e exclui o 26. Aqui inclui o 12 e exclui o 19, ok? Então, aqui foram 7. De 19 a 26, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nascimentos, 6 dias que houveram entre 19 a 26 nascimentos. 26 a 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que o 33 não entra. Então, 6. 33 a 40. 1, 2, 3, 4. E 40 a 47 foram 3, certo? Repare que ao final aqui, ó, a soma da frequência, isso é chamado de somatório de FI, ou seja, a soma de todas as frequências tem que totalizar 30, tá? Tem que ser igual à quantidade de elementos que tinha aqui, ó. Tem que estar todos os 30 colocados aqui, organizados em seus intervalos, beleza? Agora, a gente vai pegar outras informações para a construção da tabela, porque no futuro nós vamos precisar calcular média, moda, tudo para esses valores aqui, para essa distribuição aqui. Então, agora, vamos calcular aqui o ponto médio. O que é o ponto médio? Ponto médio é o número que está no meio do intervalo, tá? Esse aqui é o ponto médio. Ponto médio é o número que está no meio do intervalo, ou seja, entre 5 e 12, aqui, ó, qual é o número que está no meio? O que eu faço? Eu faço 5, para determinar o ponto médio, vou fazer 5 mais 12 dividido por 2. Vou pegar o número do meio, tá? Entre 5 e 12, o número do meio é o 8,5. Entre 12 e 19, o número que está no meio é o 15,5. Entre 19 e 26, o número que está no meio é o 22,5. Entre 26 e 33, o número que está no meio é o 29,5. 33 e 40 vai ser o 36,5. E entre 40 e 47 é o 43,5. Tá? Então, aqui nós temos o ponto médio. O ponto médio na distribuição de frequência com intervalo de classe nós chamamos de XI. A gente vai usar muito esse ponto médio para fazer outras coisas no futuro, tá? E por último aqui, a gente tem a frequência acumulada, tá? Como esse exercício pediu distribuição de frequência, tabela de distribuição de frequência,
Eu poderia fazer aqui frequência relativa e tal, mas não vou fazer só essas três, tá? Então, esse aqui é a frequência acumulada. Acumulada. Frequência acumulada é o quê? É a soma das frequências até essa classe. Então, aqui, na primeira classe, a frequência é 4. Então, a frequência acumulada será 4. Na segunda classe, a frequência é 7. Então, a frequência acumulada vai ser a soma. 4 mais 7, 11. A terceira classe, a frequência é 6. Então, vai ser a soma. 4 mais 7 mais 6 vai dar 17. Mais 6, a gente tem a frequência acumulada da quarta classe, que vai dar 23. Mais 4, tem a frequência da quinta classe. E mais 3, a gente tem a última frequência, que é 30, certo? Então, aqui a gente tem o quê? Uma distribuição de frequências organizadas com intervalo de classe. Então, seria mais ou menos isso aqui. Se cabe tudo. Não cabe. Então, seria isso aqui. Primeiro, o rol, organizar em ordem. Essa parte aqui não é necessária, como eu disse, tá? Não tem necessidade de fazer. Você poderia ter calculado a amplitude, quantidade de classes, e depois aqui, na hora de colocar as frequências, você contar aqui na tabela aonde estão os elementos, tá? Mas corre o risco de errar, é mais fácil de errar se você não fizer o rol. E amplitude total, a diferença entre o maior e o menor. Quantidade de classes, usando a fórmula de Sturges. Aqui eu usei Sturges, existem outras maneiras, tá? Mas eu costumo usar o Sturges. E a amplitude de cada classe, que é a razão entre a amplitude total e a quantidade de classes. Lembrando que sempre a gente arredonda para cima, tá? Então, vamos colocar a amplitude de 6,66. Imagine aqui, ó. Vai de 5 a 11,66. Ia ficar muito estranho, tá? Ia ficar estranho no intervalo aqui. Você tem que cuidar para que a tua tabela fique limpa. Bonitinha, assim, fácil de enxergar, fácil de interpretar as coisas. Quanto menos número quebrado tiver, melhor, tá? Então, tá aí a primeira elaboração de uma distribuição de frequência com intervalo de classe.